Antes de começar esse vídeo, você não precisa se certificar de nada não. A gente só espera que o pessoal dessa personalidade não esqueça esse vídeo na metade e vá tentar aprender polonês e depois abandonar a aula na metade para ler o Manifesto Comunista e parar a leitura do nada para... Vixe, esqueci. Assim, para transformar o mundo em um lugar melhor para todas e todos. Afinal, o mundo pode ser como a gente quiser que ele seja, inclusive com unicórnios nele. Por que não? E cuidado também com o que você diz, pois senão eles vão fazer uma thread expondo seu egoísmo, hein? Brincadeirinha, gente, não precisa me cancelar não. O vídeo de hoje vai ser sobre os ENFPs. O ENFP, também conhecido como a personalidade do ativista, possui em sua estaque as funções cognitivas: intuição extrovertida, NE como função dominante, sentimento introvertido, FI como função secundária ou auxiliar, pensamento extrovertido, TE como função terciária e a sensação introvertida, SI como função inferior. Se você ainda não sabe o que significa um estaque ou o que são as funções cognitivas, clique no link que vamos deixar aqui no card e na descrição do vídeo para assistir nossa playlist com 3 vídeos explicando sobre tudo isso. O ENFP possui a intuição extrovertida, NE, como função dominante, o que o torna primariamente direcionado para as possibilidades e potencialidades entre os elementos da realidade externa. O mundo é percebido através de inesgotáveis visões de como as coisas poderiam ser, dando a esta personalidade a característica de ser bastante idealista, pois não se contenta com a realidade concreta já estabelecida. A intuição extrovertida tem um caráter desestruturador da realidade e, ao mesmo tempo, reorganizadora das informações através de combinações inéditas entre os elementos por ela fornecidos. Mesmo que sua função dominante seja uma função extrovertida, a intuição naturalmente funciona de forma mais inconsciente, sendo difícil abarcar sua real natureza. O ENFP tem o mundo externo como fonte e origem de suas percepções intuitivas. No entanto, mesmo que o gatilho para que o processo intuitivo esteja objetivamente ali, a tendência é que a intuição do ENFP se afaste dele e passe de forma bastante rápida a perceber todas as possibilidades diante do mesmo. O objeto, então, vai perdendo a sua importância central conforme o ENFP se concentra no que aquilo pode ser ou vir a ser. Conforme esse processo ocorre, a tendência é que, mesmo sendo uma função extrovertida, a NE acaba muitas vezes só passando superficialmente pelos objetos externos, sem lhes dar tanta importância, pulando de objeto em objeto, situação em situação, etc. Um evento percebido lhe gera automaticamente a visão ou a imaginação de diversas possibilidades que ele possa causar. Daí vem o estereótipo de serem pessoas muito fantasiosas ou fora da realidade. Mas a questão é que a realidade sensorial por ele percebida é de orientação introvertida, ou seja, é bastante permeada por impressões subjetivas, que serão fortemente reprimidas pelo caráter objetivo de suas intuições. A objetividade de suas intuições consiste no fato de que não são direcionadas para o seu mundo interno, e sim para a realidade externa, seja essa realidade material ou abstrata. Com isso, queremos dizer que as visões e imaginações do ENFP estarão mais voltadas para perceber, de maneira bastante ingênua e curiosa, novas possibilidades e manifestações possíveis da realidade externa, não buscando uma convergência interna e subjetiva em relação a estas. Isso porque a intuição extrovertida dominante faz com que a intuição presente seja rapidamente substituída por uma nova, que não terá nenhum compromisso com a anterior, que será deixada para trás. Essa falta de estabilidade e a impessoalidade da intuição extrovertida é compensada pela sua função secundária, o sentimento introvertido, FI, que fará com que o ENFP possua um código moral e valorativo muito particular e firme. Este código será o que guiará suas decisões através do que ele julgue como condizente com ele. Essa função auxilia a intuição extrovertida do ENFP, avaliando e criando uma complexa rede abstrata de valores e gostos que vão dando ao ENFP uma certa singularidade na forma com que ele escapa dos objetos e que ele gera internamente as suas visões e idealizações. O ENFP sente a necessidade de ser tocado sentimentalmente por uma situação antes de se conectar de fato com ela. Ou seja, para que a realidade externa seja avaliada como válida, ele terá que encontrar uma compatibilidade com seu esquema interno do seu conjunto de valores.
Quando essa compatibilidade ocorre, aquela situação será por ele assimilada e defendida como parte de sua identidade. Daí também decorre a fama de serem bastante ativistas, pois a característica inovadora e idealista da intuição extrovertida é aliada a um processo de julgamento bastante identitário e pessoal, fazendo com que tenham bastante firmeza e convicção em relação ao que gostam e não gostam, e sobre como seria possível transformar essa realidade, mesmo que idealmente. O sentimento introvertido traz para esta personalidade um senso forte daquilo que ele considera certo e errado. Essas estruturas de julgamento sentimental e emocional que ele vai criando vão colorindo sua forma única de perceber a realidade. Apesar de terem uma interação um pouco mais direta com a realidade ao percebê-la através de sua intuição extrovertida, o ENFP tem por característica um certo distanciamento emocional da realidade, isto como uma tentativa de defesa, porque ao ser bastante subjetivo no momento de julgá-la através de seus valores, ele pode ter forte receio de ser invadido ou coagido por elementos externos e fora de seu controle, bem como por inconscientemente perceber que o impacto sentimental que aquela situação causará será bastante profundo para ele. Isso pode torná-lo um pouco hesitante em tomar suas decisões, pois estará sempre tentando não se comprometer nem comprometer seus valores no momento de suas escolhas, pois todas elas representam uma forte ligação com o senso de valor de sua própria identidade. Essa característica se intensifica por conta da intuição extrovertida dominante, que gera nele uma dificuldade em firmar em apenas uma possibilidade, pois isso implicaria em renunciar a outra imaginariamente melhor. Esta forte convicção do que seja pessoalmente bom ou ruim, certo ou errado, pode fazer com que ele se sinta pessoalmente atacado ou contrariado ao perceber sua individualidade desrespeitada, violada, questionada ou desconsiderada ao ter que se adequar a algo imposto externamente que não seja coerente com a forma que ele se sente a respeito. Em função da relação mais obscurecida que a FI tem com os valores e emoções externos a ele, esse entusiasmo e identificação com o que ele valoriza muitas vezes pode acabar sendo involuntariamente impositivo no sentido de desejar que a realidade externa seja adaptada aos seus moldes morais. O pensamento extrovertido, TE como função terciária, é onde o ENFP consegue ancorar, mesmo que temporariamente, suas decisões e seus julgamentos. Seu lado racional buscará por um consenso lógico que possua validade e que parta de princípios factuais, mesmo que depois sejam utilizados para a desconstrução ou transformação destes fatos objetivos. Esta função será utilizada como instrumentalização para o idealismo do ENFP, ou seja, será através dela que ele se conectará com as exigências da realidade concreta, pois a intuição extrovertida, mesmo partindo da realidade externa, tende ao escapismo. O pensamento extrovertido não será sua preferência no momento de seu julgamento, pois para o ENFP é mais confortável estar no mundo das imaginações e possibilidades. Entretanto, quando requisitado ou de certa forma pressionado, ele consegue cumprir com as exigências externas de maneira bastante objetiva e direta. A sensação introvertida, SI como função inferior, faz com que o ENFP tenha baixa consciência das impressões subjetivas que ele possui acerca dos estímulos sensoriais da realidade material. Isso pode fazer com que o ENFP muitas vezes não tenha consciência sobre o caráter peculiar e desproporcional que essas impressões possuem, bem como sobre a forma com que inconscientemente elas influenciam na produção de suas intuições, colaborando para o deslocamento entre estas intuições e a realidade objetiva. Isso pode fazer com que o ENFP visualize uma série de cenários equivocados ou demasiadamente distantes do que realmente está acontecendo ou irá acontecer, baseados em impressões muito arcaicas em relação à realidade. Isso colabora para o rompimento do estereótipo de que o ENFP será sempre um eterno otimista, pois muitas vezes, vários desses cenários imaginados podem conter uma forte carga de pessimismo advinda da SI inferior. Pela natureza mais expansiva e desapegada da intuição extrovertida, o ENFP pode muitas vezes cometer alguns erros, por não se apegar ou atentar para detalhes importantes em situações, ideias e afins, deixando passar batido detalhes e informações importantes. Essa falta de consciência dessas impressões subjetivas acerca dos objetos também pode gerar um certo desapego às situações, fazendo com que o ENFP não possua tanta constância e possa ter certa dificuldade de foco.
pois todo o conjunto de impressões e ligações subjetivas relacionadas aos objetos são extremamente reprimidas. A realidade sensorial pode ser percebida como extremamente ameaçadora, pois ela muitas vezes será associada e atrelada com experiências bastante negativas ou potencialmente danosas. Com isso, surge uma necessidade inconsciente e aparentemente contraditória por estabilidade, controle e segurança. Outra característica que a sensação introvertida inferior pode causar inconscientemente é uma constante sensação de insatisfação e frustração com a realidade, pois ela não corresponderá de imediato nem às suas intuições e nem ao que é sensorialmente percebido. Por isso, a constante busca de estar em outras realidades e de se ausentar ou escapar de alguma forma do momento e situação presente. Os ENFPs acham cansativo e desgastante serem limitados ou ficarem presos em coisas velhas ou ultrapassadas, não terem seus valores pessoais respeitados, serem bombardeados com muitos detalhes de uma situação, discussão com argumentos tradicionalistas ou baseados em senso comum que não admitam novas perspectivas, lidar com pessoas que não consigam expandir seus horizontes, quando podam sua liberdade de escolha ou que lhe digam como viver suas vidas, ser forçado a focar no aqui e agora e em detalhes do momento. Os ENFPs acham revigorante e estimulante aprender ou conhecer coisas novas, terem tempo para imergir dentro de suas imaginações, quando têm liberdade para avaliar uma situação de forma a abarcar todas as opções possíveis na mesa, estar rodeado de pessoas adaptáveis que acompanhem seu ritmo de mudança, terem a autenticidade de sua identidade respeitada, expor suas ideias e ideais sem sofrer represálias ou interrupções, se sentirem seguros e estáveis em seus relacionamentos interpessoais. Algumas figuras famosas e personagens que podem se encaixar no arquétipo do ENFP são o Oscar Wilde, o Aldous Huxley, o Walt Disney, o Tyler, the Creator, o Jim Carrey, a Grimes, o Osho, o Michio Kaku, o Jacques Derrida, o Che Guevara, o Fidel Castro, a Judith Butler, o Salvador Dalí, a Ellen DeGeneres, o Jack White, a Anne Frank, a Gwen Stefani, o J.J. Abrams, o John Lennon, o Julian Assange, o Joseph Gordon-Levitt, o Jack Black, a Pandora Moon, a Sailor Moon, o Willy Wonka, o Jiraiya, a Phoebe Buffay, o Cosmo, o Obito Uchiha, a Sayori, o Chapeleiro Maluco, a Marla Singer, a Anne Shirley, a Piper Chapman, a Clementine Kruczynski, o Truman Burbank e a Emily. Lembrando que existe certa limitação no momento de tipar pessoas famosas, por muitas vezes termos acesso a poucas informações consistentes e confiáveis a respeito de suas histórias pessoais. Muitas vezes o que temos são relatos de terceiros, ou então apenas aquela persona que é mostrada publicamente. Essas são apenas algumas inferências sobre as figuras aqui mencionadas, apenas para exemplificar um pouco, de maneira mais concreta, a descrição desse tipo de personalidade. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos, não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre cada uma das 16 personalidades. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.